Bom dia. Tenho o máximo gosto de voltar aqui em Florianópolis e na UFSC. É a minha terceira vez. Espero bem que não seja a última. Embora nunca se saiba, é uma aspiração da minha parte. E eu vou tentar algo que é muito difícil para mim. Falar devagar. É que falando depressa e com um sotaque ibero-transatlântico, bom, mas se fizer falta também posso falar em castelhano sem problema. Alguns amigos brasileiros dizem que me entendem melhor falando em castelhano ou em inglês do que em português. O que é seguramente uma maldade da parte deles. Bom, mas continuando, eu também agradeço ao Dr. Marluz a apresentação. Apesar de esses dados curriculares devem ter uns 4 ou 5 anos de atraso, eu hoje já faço outras coisas. Agradeço na mesma, nomeadamente, aí eu enviei CV sintético leve. Mas continuando, para além de estar ainda com também o Aires, ainda que o Aires não colaborando muito, na linha de pesquisa, de investigação em Direito e Tecnologia da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, eu estou sobretudo ligado a um laboratório de investigação em segurança informática e cibercrime, assim como a um mestrado que funciona em conjunto. Com o professor Aires, e eu vou ser muito sintético, com o professor Aires pôs a questão de ou tratar de cibercrime, crime informático, e estou a usar como sinónimo por facilidade, porque aqui a lógica já não é o sistema, mas a rede. A rede. Num outro evento aqui há uma semana, onde vai caber fazer uma leitura, não direi uma avaliação, mas uma leitura da Lei Carolina Dickmann à luz das fontes europeias e internacionais. Esse é um dos pontos centrais. A nova lei brasileira ainda pensa na vulnerabilidade daquele sistema. Ainda está, com o máximo respeito, no paradigma das recomendações do Conselho da Europa de 89, que deram lugar à primeira geração de leis sobre crime informático do início dos anos 90, no caso de Portugal, a Lei 69 de 91. O que tratava é o sistema. Já não, hoje, pós-2001, sobretudo, Convenção de Budapeste, o que está em causa é a rede. O centro é a rede. Tanto que dizer cibercrime ou crime informático, por razões de facilidade, podemos dizer que é a mesma coisa, mas são aproximações muito distintas. Eu não gosto nada de discussões de saber se é direito eletrónico, se é direito digital, se é direito informático, seja por isso é irrelevante. Mas neste caso, a terminologia não é irrelevante porque tem uma implicação conceptual forte. Eu, porventura, até poderia, voltando um pouco atrás, esta tarde, na mesa, com os amigos, nomeadamente com o Ricardo Custódio, aqui do Polo de Informática. Aliás, há uma semana em Itália estive a trabalhar sobre as novas propostas da Comissão Europeia e do Conselho apresentadas em fevereiro sobre segurança de sistemas e redes, incluindo a proposta diretiva nova, as propostas de 7 de fevereiro. Mas vamos fazer uma coisa muito mais modesta, muito mais humilde. E que só se justifica porque na plateia, tirando uma, duas pessoas, uma delas imagino que sim, e uma mestranda minha que fez assim um esforço para vir de São Paulo até cá, portanto, de mestrado em Portugal. Aliás, como há muitos brasileiros a cursar mestrado e doutorado em Portugal. Mas
muitos não terão ideia, pelo menos uma primeira ideia, do sistema de fontes da União Europeia em matéria de cibercrime e crime informático. Isto é uma aproximação, digo eu, cartográfica. Peço aqui ao jovem... assim chega. Para mudar. Tá. Ele queria que eu piscasse o olho. Esta coisa de piscar o olho para o homem, para mudar o slide... Isto não funciona na cabeça, isto para português é complicado. Bom, isto é vamos começar. União Europeia, crime. É preciso pensar enquanto organização de integração que ainda assim continua vinculada pelo princípio da especialidade, ou, nossos constitucionalistas gostam muito, pensando em alemão, competence. As matérias que não tiverem sido explicitamente atribuídas à antiga comunidade, atual União, mantêm-se na esfera do Estado. E era isso que ocorria em matéria penal até ao Tratado de Lisboa de 2007. Ou seja, a União Europeia trabalhava com sistemas sancionatórios, mas não podia assumi-los no que toca a ilicitudes de natureza criminal. Aliás, havia referências quase tautológicas de haver sanções adequadas e proporcionais, ficando depois dos Estados-membros com uma margem de discricionariedade para determinar essas sanções. Discricionariedade que não arbitrariedade. Porquê? Porque o Tribunal de Justiça, a primeira comissão enquanto guardião dos tratados, Comissão Europeia, a Comissão monitorizando e o Tribunal de Justiça com poderes, dizer assim, com poderes para avaliar se as sanções determinadas pelos Estados correspondiam ou não aos objetivos dos instrumentos europeus. Dizer que não era viável, antes de Lisboa, embora, para nós sermos completamente transparentes, houve algumas mudanças. Aliás, em matéria de branqueamento de capitais, era impensável que a margem dos Estados pudesse ir ao ponto de não aplicar sanções penais. E o mesmo se passou também no domínio ambiental, no que toca aos derrames de hidrocarbonetos petroleiros, estabelecimento de sanções, que houve problemas que chegaram ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça mantendo, mas pode mudar, mudou? Mantendo uma jurisprudência, isto é o problema, se me dão licença, acho que consigo ser mais eficaz deste lado. Mas o Tribunal de Justiça, mantendo uma jurisprudência constante, no sentido de promover a integração, mesmo quando não existia vontade política do Estado, devemos ir muito por aí. Aliás, não foi o vosso STF que inventou o ativismo judiciário, só que aqui são questões outras que não o casamento entre todos do mesmo sexo. E isto não é piada. É um exemplo muito plástico de ativismo judiciário brasileiro. Até me deixa-me ser assim polémico para agitar. Até em contramão ao que será a vontade popular eventualmente não esclarecida. E não estou a tomar nenhuma posição homofóbica, aliás, porque o primeiro casal que casou no Brasil são ambos meus amigos. Amigos. E ainda há minutos interagimos por rede social. Vou pensar no Alexandre Bahia de Belo Horizonte, que é professor de Constitucional na Federal de Ouro Preto, casou também com um amigo meu e seguiu a rede portuguesa, onde seguiu tudo direitinho. Estamos a pensar nos meios e não nos fins. Mas dizer, atrás, que até Lisboa havia só uma possibilidade
já falaremos daqui a muito poucos minutos, passava pelo chamado terceiro pilar da União Europeia no modelo instituído em 1992 em Maastricht. O terceiro pilar era um pilar estritamente intergovernamental, logo exigindo unanimidade. E no terceiro pilar, de cooperação judiciária e de segurança interna, era viável aprovar medidas penais, mas o Conselho funcionando como se fosse um órgão intergovernamental clássico de internacional público, aprovando decisões quadro que a serem depois transpostas para os ordenamentos de cada Estado-membro. E isto é importante para o nosso objeto. Para tratar, vemos, já estou a ver, isto é como uma rotina. Pode passar para a frente. Acho que há uma coisa aqui, ou falha um slide, ou você está passando dois ao mesmo tempo. É? Ok, está bem aqui. Pós-Lisboa, eu gosto mais de controlar ou ter um comando à distância. Mas, pós-Lisboa, o terceiro pilar foi absorvido. Passou a ser viável que a União Europeia legislasse em matéria penal. Não nos interessa tudo, mas eu assinalei, em negrito, em bold, o que nos importa especialmente. Domínios de infrações penais, sanções de disciplinaridade particularmente grave, com dimensão transfronteiriça. Pode passar à frente. Ok. Incluindo terrorismo, exploração sexual de crianças, veremos como é que isto encaixa no sistema, e também criminalidade informática e criminalidade organizada. E eu propositadamente não deixei de fora a organizada, porque um grande problema que existe, mas o maior, não é o do eventual cracker que está a algures fechado num quarto a fazer umas brincadeiras, mas o crime organizado que materialmente nem se distingue de organizações terroristas. E é bom, eu não vou entrar pelo terrorismo, mas é bom que tenham consciência que há meses que há guerra em ato. Nomeadamente, já nem falo questão Estados Unidos e China, com acusações mútuas, mas já está a decorrer, neste momento, uma guerra entre Israel e o Irão, diz a Irã, é uma ciberguerra, com desenvolvimento de vírus, com destruição, com ataques e respostas, sendo que o Irã ainda mobilizou uma fração dissidente dos anónimos. Isto é das coisas, é dos resultados de estar ligando a laboratório de segurança e manter alguns contactos muito informais, por exemplo, com a casa. Com a casa, com da Mossad. Nós, claro, só vamos sabendo com um diferencial de meses. Não nos explica o que é que está acontecendo naquele momento. Diz, olha, o mês passado, no meio de tomar uma cerveja, aconteceu isto. Querendo saber, toma nota. Mas depois já tem passado, claro. Também, no ponto de vista financeiro, há a possibilidade de salvaguardar interesses da própria União. Bom, mas eu peço ao jovem, vamos passar. Com base nestas novas atribuições específicas, a Comissão Barroso II veio delimitar o seu entendimento do mandato. Na Comissão Barroso II, curiosamente, a comissária para matérias de segurança interna, a senhora Viviane Reding, do Luxemburgo, era quem tinha na comissão anterior a pasta da Estado de Informação. Aliás, ela mudou de pasta, mas continuou com a mesma temática. O que até que terá sido, para nós que estamos no meio, muito bom.
Porque foi preciso chegar a alguém que tivesse que aprender. Manteve o rumo. Mas dizer isto numa comunicação, e as comunicações são muito importantes, porque na União Europeia só a Comissão tem iniciativa legislativa, ou quase só. Aliás, quer o Parlamento Europeu, quer o Conselho, onde estão os governos, apenas podem, nos termos dos tratados, convidar a Comissão a apresentar propostas. Os governos ou os parlamentares, os deputados, não o podem fazer. Podem introduzir alterações a comissões, a propostas, mas se a Comissão entender que não é oportuno, simplesmente não propõe, ou até durante um processo legislativo, pode decidir retirar e terminar o processo. Pensem, muitos de vós nesta área, o que aconteceu com as patentes de software. A Comissão não gostou de uma deliberação do Parlamento Europeu, assumiu não reformular e não voltar a propor. Ou como veremos também, quando houve grandes resistências à criminalização de infrações à propriedade intelectual. Então, resistências de alguns Estados-membros, resistências no Parlamento Europeu, a Comissão diz, acabou, não há mais. Cai. Cai e não pode ser retomada nem por governos nem por deputados. Quer dizer que estas comunicações, uma comunicação assim, é nuclear. Eu não vou repetir, creio que todos aqui estão alfabetizados. Assim, falando assim muito diretamente. E conseguem ler o que está ali? Talvez não, mas isso os jovens que estão atrás, se quiserem, podem vir para a frente para ler. Temos que mobilizar o tempo. Já? Ok. Temos aqui o sumário do entendimento da Comissão Europeia do que deverá ser um direito penal europeu. E até implicitamente retomando a máxima que tinha sido introduzida em Maastricht. Ou seja, o que temos aqui é a síntese das tradições constitucionais comuns nos Estados-membros e que já existe na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, ou Direitos do Homem, na versão portuguesa oficial. Atenção, sobretudo, à última. Princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade. Também temos, março de 2012, há um ano e pouco, um acentuar de prioridades na matéria de crimes informáticos. Nomeadamente, cibercrime ligado à criminalidade organizada, fraude online, e esqueci-me de pôr em português do Brasil, seria estelionato online. Nós usamos o termo técnico, fraude, aqui usa estelionato. Como também, cibercrimes causam danos graves às vítimas. Entra aqui, sobretudo, nos importa a pedopornografia, ou a angariação de crianças e jovens a partir de redes sociais, que aliás já tem criminalização autónoma. Cibercrime que afeta as infraestruturas críticas, o que reencaixa na matéria da segurança e no plano novo, agora de fevereiro de 2013. Este centro de cibercrime está funcionando na Holanda, junto do Europol, da coordenação das polícias da União Europeia, cuja estrutura superior é a Interpol. A Interpol, como sabem, ou como alguns saberão, funciona em Lyon, na França. A Europol está na Holanda. E a Europol é o braço europeu do Interpol. Por razões operacionais e também financeiras, este centro está dentro da Europol. Com licença. Bom, eu não vou desenvolver esta matéria, mas é, no fundo, e como que
na parte traseira de referência das fontes europeias da União, temos a Convenção de Budapeste. Convenção de Budapeste, que é do Conselho da Europa, mas eu, rápido, passo já, rapidamente. Foi elaborada sob a égide do Conselho da Europa. Alguns de vós não estarão presentes, vou deixar 20 segundos. O Conselho da Europa é uma organização diferente da União Europeia, uma organização anterior, uma organização que remonta ao final dos anos 40 e tem objetivos estritamente políticos e culturais, não económicos. E o Conselho da Europa abrange quase todos os países do continente, incluindo a Federação Russa. Aliás, podemos dizer que o Conselho da Europa vai desde Reykjavik, ou a Ilha do Corvo, pensa que é a Europa mais ocidental, até ao Mar de Bering. E até ao Cáucaso. Os únicos que estão fora, dispensos, são a Bielorrússia, por razões um bocado de respeito formal dos direitos do homem, direitos humanos. Aliás, basta ser uma democracia e respeitar os direitos humanos para estar no Conselho da Europa e depois também aceitar a jurisdição do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Mas esse é um outro assunto. Podemos pensar até em termos jurisprudenciais. Mas esse é outro assunto. Mas aqui a Convenção veio do Conselho da Europa porque não foi viável fazê-lo no plano das Nações Unidas. Mas o que é que se passa? Os Estados económico e tecnologicamente liderantes de outros continentes participaram também na feitura da Convenção. Estados Unidos da América, Japão, África do Sul. Tempo. Ok. E está aberta à adesão de outros Estados. Os últimos, e há poucas semanas, foram a Austrália e a Costa Rica. Uma coisa que gostaria que alguns colegas pensassem. Por que não Brasil? Ou por que não Argentina ou Chile? Sim, não. Eu sei que até é polémico. Por exemplo, o Omar Kaminsky, que estivesse aqui, diria, eu não por ABC. Mas há um problema. A Convenção traz direito penal substantivo, processo penal e investigação criminal, cooperação policial e judiciária internacionais. Mas há um problema. Diversos Estados europeus, membros da União, não aderiram à Convenção de Budapeste. A própria Bélgica só o fez no ano passado. E há alguns deles que não só não ratificaram, mas como também não assinaram. Nem há expectativa de curto prazo que Grécia, Irlanda, Luxemburgo, Polónia, para um grande, República Checa, Suécia, o façam no curto prazo. O que é que houve? Plano B. Aliás, ainda no último documento da Comissão Europeia se diz que há um apelo a que todos os últimos Estados-membros, se não o fizeram, aqueles que eu referi, venham a aderir a Budapeste, até que provavelmente, se o tivessem feito, nem teria sido necessário desenvolver um direito autónomo da União Europeia em matéria de crimes informáticos. Ou seja, Budapeste chegava. Mas como não foi possível, agora mesmo um plano B, procurou-se, como nós dizemos, não tinha cão, caçou com gato. O que é que tivemos? Primeiro, uma decisão quadro intragovernamental sobre segurança. Segurança de sistemas de informação. Isto é de 2005. Pensa que Budapeste, 2001, vê-se que nos primeiros anos tenta-se ver se pega, não pega, não pegou integralmente, 2005 estava aprovada uma decisão quadro. Ok. O que é que temos? Eu fiz uma síntese. Isto vai ficar à disposição para quem quiser trabalhar, sobretudo, depois, direito comparado, encontrar facilmente um mapa. E aqui o que eu tenho é um portolano, é um mapa da costa, não entro no interior.
O tempo é pouquíssimo, é impensável. O que é que temos? Acesso ilegal aos sistemas de informação, interferência ilegal, interferência ilegal nos dados. Temos aqui a lei Dickmann, mas um pouco ainda mais. Depois, algo que foi relativamente novo na Europa, que alguns Estados-membros, por razões conceptuais, têm dificuldade em aceitar, é a responsabilização de pessoas jurídicas. Responsabilização, embora se desse a possibilidade de não ser penal. Isto continua a ser muito polémico. E também, punibilidade de investigação, auxílio complicado. Olha, são-se agravantes, competência jurisdicional ampliada, intercâmbio de informação. Neste momento, está em curso uma reforma. Para ir mais longe. Embora uma reforma que está um pouco em suspenso. Desde 2011, e na sequência de um parecer do Conselho Económico e Social da União Europeia, não houve mais nenhuma decisão ao respeito. Está em estudo. Mas, ok. Base jurídica é já a nova, já é uma diretiva, quer dizer, poderá ser aprovada por maioria qualificada, mas maioria. Dizer também que qual é o problema maior? Botnet. Era algo que não se pensava em 2005. Organização de sistemas de computadores zombie possam entrar ao serviço crime organizado de redes terroristas, possam fazer ataques distribuídos. Foi isso que moveu sobretudo a Comissão Europeia para avançar. E vamos mais depressa possível. Mas também há novos tipos. Interseção ilegal em redes, incluindo a captação por meios eletromagnéticos do exterior, sem entrar na rede no sistema. Também criminalização autónoma. Este também aparece, de uma certa maneira, na lei Dickmann. Da produção, venda, aquisição de equipamentos. Não é, atenção, não se trata de haver uma tentativa. Mesmo que não exista um desenho ou um propósito de utilizar, a própria detenção já é criminalizada. Isto não é novo, já havia um antecedente na diretiva sobre direitos de autor de informação. No que toca aos DRM. Ou melhor, equipamentos previstos para eliminar restrições tecnológicas à cópia. Pressa. Ok. Reforço de segurança agravantes quando se trata de ataques. E também montar um sistema que também já vinha previsto em Budapeste de sistema de monitorização 365 dias por ano, 24 horas por dia. Com pontos de contacto em cada Estado-membro de comunicação permanente, inclusive de comunicação preventiva. Isto é, se um Estado-membro se dá conta de uma atividade que pode vir a afetar outro Estado-membro, não fica quietinho, fica com o dever jurídico de comunicar o outro Estado-membro para ele dar condições para ele se defender. Em frente. Depois temos também uma decisão quadro, ou tínhamos, de 2004. Cronologicamente devia ter começado por aqui, mas quis começar pela segurança. Tem a ver com a pornografia infantil. Aqui dentro da proteção de crianças, uma criminalização, até com aspectos muito controversos, incluindo o problema da criminalização de imagens realistas, ainda que não de crianças reais. A possibilidade de, através, como dizem no Brasil, de photoshopar adultos para parecerem crianças, ou usar desenhos realistas. Quando eu digo desenhos realistas, é que à primeira vista possam parecer pessoas. Eu não estou a pensar aqueles cartoons dos Simpsons com sexo. Apesar do gosto ser mais que duvidoso,
ninguém tem um desenho da Marge Simpson a ter sexo e confunde, ou ter o Bart Simpson a fazer essa. Bom, Bart criança ou Lisa fazendo sexo um com o outro, já vi. Isso não é sexo incestuoso, porque notoriamente não são seres humanos que ali estão. Eu creio que é de mau gosto, mas num Estado de direito penal mínimo, não faz sentido a criminalização desse tipo de comportamento. Será uma questão para a educação, etc. Criminalizar desenhos de mau gosto está para lá. Mas, continuando. Entretanto, no final de 2011, diretiva nova, já aprovada e já em período de transposição pelos Estados-membros. Ou menos. Um pouco para trás. Vamos só um pouco para trás, desculpe. Aqui. Apontar para o que seria essencial, porque o tempo é mínimo. A questão da pornografia infantil em streaming. Ou seja, a decisão quadro ou a generalidade dos sistemas estavam pensados para situações em que alguém tem no seu computador ou num sistema que tem acesso imagens, fotografias, fotos ou filmes. E criminalizar a detenção das fotografias. Que outro problema? É alguém que se inscreve, assiste em tempo real a um ato sexual envolvendo crianças ou jovens, ou até pior, mas na minha perspectiva, sexo e violência envolvendo crianças. Há situações de estupro de crianças com hora marcada. Isso é uma coisa que está para lá do que é humanamente concebível. Há rede pedófila com poder económico para marcar um estupro de uma criança que tenha para a hora X. E tem gente a ver e a compartilhar financeiramente para isso, mas o direito não estava preparado, porque não fica rastro nenhum. Foi medida em streaming, não fica qualquer imagem no computador de destino, nem é replicado, nem os pacotes se mantêm na rede. O streaming é muito bom para salvaguardar direitos para o intelectual, assiste ao espetáculo naquele momento e não pode voltar a ver, é muito bom para o pay-per-view, mas imagina isso mesmo aplicado à exploração sexual de crianças. Depois também a questão do aliciamento de crianças e jovens. O que tem acontecido? Estou a pensar em Facebook, possibilidade de adulto, fazendo-se ou não passar por jovem, combinar um encontro, sei lá, imagina que eu era tarado, tenho 48, dizia que tinha 24, e combinava um encontro com uma menina de 14. Ou pediu até 15 para não haver problemas de mandatory rape. Mesmo que eu não chegasse a fazer nada, e antes só era penalizado se fizesse, o próprio aliciar e o mal que isso faz ao desenvolvimento intelectual da criança e emocional passou a ser penalizado. Só o facto de aliciar crianças por Facebook, por ex-Messenger, por Skype, passou a ser um tipo próprio. Pode continuar, e vou já acabar. Também medidas difíceis contra sites na internet com conteúdos pornográficos. O que é muito difícil, sobretudo, quando os materiais estão alojados em servidores fora do território. Em cada país tem jurisdição. Logo, são necessárias aproximações coordenadas. Para que não chegue só por uma carta rogatória dizendo, olha, estão aí num servidor no vosso país, estão umas imagens que... Isso é muito mais ágil e muito mais incisivo. E depois ainda temos questões de inibições. Esta questão é muito, muito
polémica tem a ver com, por exemplo, as pulseiras eletrónicas ou mesmo a colocação de chips com zonas de exclusão. Quer dizer, pedófilo cumpre pena, eventualmente cumpre uma pena, mas fica impedido de se aproximar de escolas. E funcionando assim. Embora como aí criam problemas complicados. Nomeadamente de desproporcionalidade. Porque a diretiva não vai tão longe em termos políticos. Mas a Ministra da Justiça de Portugal já veio falar nisso. Dizer, vamos passar a monitorizar em geolocalização os pedófilos. Em vez de ser como uma empresa de caminhonagem, sabe onde está cada caminhão para as distribuições, passa-se a ter policial na zona, sabe onde é que está cada pedófilo. Provavelmente nós teremos de ir para lá demais em termos de compressão da liberdade de alguém que já pagou o seu débito à sociedade. Bom, ainda iria falar de uma tentativa falhada de criminalizar infrações ao intelectual, mas como foi falhada, depois ficam na apresentação com os dados para recuperar e desenvolver o local. Muito obrigado por me terem aturado. Meu nome é Beronalda, eu tenho uma pergunta ao professor. Como a União Europeia tem encarado a questão da Deep Web? Porque quem não está familiarizado com o tema, a internet que conhecemos através dos buscadores, reza a lenda que representa 10% daquilo que é realmente a internet. A internet verdadeira é aquela onde os buscadores não reconhecem e representa 90%. É interessante porque não tem rastreabilidade, porque os dados estão entre um host e outro, são criptografados e não há indexação dos sites. Então, existe a questão da privacidade, mas é um terreno muito grande para o crime eletrônico, porque ali também existe a questão da pedofilia, do canibalismo. Existe muito mito, que existe um vasto território de crime eletrônico ali. Como existe alguma lei, existe alguma ação com relação a isso? Obrigado. Bom, esta questão começa pelo mais exótico. A questão está? Bom, o mais exótico é aqui o canibalismo. Que eu saiba, a União Europeia nunca trabalhou no canibalismo, nem sequer em matéria de qualidade alimentar. Mas dizer, aliás, nem sequer é prioritária a questão ligada à profanação de cadáveres ou conciliar. Mas indo para um registro aparentemente mais sério. Não há. O que existem neste momento são preocupações constam de relatórios de sustentação da proposta de novo regulamento sobre proteção de dados, que deverá vir substituir a diretiva de 1996. Mais até que na Deep Web, e eu conheço até, estou pensando neste momento num jovem polonês que está fazendo uma tese de doutoramento na Finlândia sobre Deep Web. A preocupação da Comissão neste momento é mais até com a nuvem. E sobre como se controlam ou não dados que estão fora do território da União. O regime é bastante estrito no que se refere à saída de dados, mas o regime atual não ajusta com cloud computing. Mas eu não vi uma resposta boa para si. Ou seja, é saber como é que a União Europeia, ou como qualquer Estado, trabalha em Deep Web. Não tenho. Ou seja, eu não tenho assim uma e tal. Não há nenhuma resposta
tenta usar os instrumentos possíveis para recuperar informação. Tentar avançar colaborativamente. Mas, há aqui uma bala de prata que mata o vampiro, não tem. Meu nome é Mário Furlaneto Neto, eu sou delegado de polícia e professor do Centro Universitário Eurípides de Marília, interior do estado de São Paulo. Aqui no Brasil, com a Lei Carolina Dickmann, né, e a criminalização aí da invasão de dispositivo informático, se quis tutelar, então, o direito à liberdade naquela visão do sigilo de algumas informações. E aí o problema é que algumas informações, o senhor enfatizou isso na sua palestra, elas são captadas ou interceptadas no tráfico entre um computador e outro. É o que nós chamamos aqui do man in the middle, né, que é o homem do meio. A interceptação de dados lá previsto na Convenção de Budapeste amoldaria este tipo penal. Uma outra questão que eu gostaria de fazer para o senhor se refere à questão da comprovação da posse de material pornográfico infanto-juvenil. Como é que a comunidade europeia trabalha essa dimensão? Nomeadamente quando a gente precisa comprovar a identidade da criança. Bom, obrigado. Perguntas das difíceis. Mas, em primeiro lugar, Budapeste permite isso. Ou seja, tipifica a transmissão. Ou seja, não é só o que está no sistema, mas também a transmissão de um sistema para o outro, inclusive a possibilidade depois de captar do exterior, sem entrar no sistema. Tipifica Budapeste, não tipificava, se a memória não me falha neste momento, a decisão quadro, mas a proposta diretiva já o faz. A lei portuguesa também o faz. Como é que depois se faz para a questão da investigação criminal? Então, pensando em termos de preservação expedita de dados, com mandato judicial ou em situações excepcionais com validação a posteriori, guardar, e também por uma matéria que eu tenho trabalhado e que é muito controversa, com a questão de dados de tráfego. Ou seja, neste momento, e desde o diretivo é de 2006, o caso português temos lei desde 2008, há leis que foram Estados membros até o ano passado, o último, creio que foi a Suécia, em 2012, todos os ISPs ou operadores de comunicação de voz têm um dever de conservar, conforme os presentes 6 meses e 2 anos, todos os registros de conexão em servidores seguros, à disposição judicial, não à disposição da polícia. A Interpol quer ter, eu creio que andam entusiasmados com o CSI, pegam no celular logo, colocam 2 cabos e sabem quem ligou para quem. Estamos muito para lá do aceitável no Estado de Direito, onde a liberdade deve prevalecer sobre a eficácia. Eu estou a dizer isto porque tenho amigos policiais a pensar em debates, quer em formais, quer debates com um copo que não de água, pensando, provavelmente conhecerá até de nome Rogério Bravo, é o homem do cibercrime da Judiciária Portuguesa, e a preocupação policial é: nós somos sérios e queremos ser eficazes para pegar o bandido. Mas nós não podemos confiar completamente na seriedade do outro. Tem que haver meios institucionais. Tem que ser mais aristotélicos que platónicos, para simplificar. Mas por aí, ou seja, conservando os dados que existem e existindo ao lado banco de dados
para em situações graves tipificadas, o que são crimes graves, pirataria, de contemplação intelectual, em princípio não será um crime grave. Mas pedofilia, sim, duramente. Sequestro, sim. Homicídio, sim. E temos aqui a colega Ana, peço desculpa, temos homicídio possível por via informática. É possível desligar um sistema de suporte à vida à distância. Não é chegar lá só e mudar o botão. É possível fazer isso. Grande parte dos automóveis novos têm computadores de bordo. É possível bloquear travões. Diz travão? Freio. É possível bloquear o freio ou aumentar a velocidade. É possível haver um homicídio por via eletrónica. Não é um crime informático. Como não é, para dar um exemplo absurdo, alguém agarrar no computador e dar aquilo na cabeça do outro. Eu estava a pensar nesse da pendrive. Eu pensei, bom, se pega naquele, bota a pendrive na boca e dá assim, e a pessoa morre sufocada com uma pendrive, isso não é um crime informático. Porque também podia ser uma rolha de uma garrafa. Mas isso, matar com uma pendrive não é crime informático. Agora, nem a perícia necessária será informática. Mas voltando, como daqui diz, à vaca fria. Aquilo que tem Minas usa a expressão vaca fria, não sei se também em Santa Catarina. Mas vamos aqui ao essencial. É possível, por via de perícias forenses, perícia forense policial, ir ver se não existe a imagem. Voltando, não esqueci a sua pergunta. Nem fiz por esquecer. Ir ao sistema, se não houver no sistema, no sistema informático, ir à rede, ir aos operadores da rede, identificar quais são. Diz-me, mas isto é difícil. Pois é, muitas vezes pode ser difícil. Se for um pedófilo informaticamente competente, pode ter ido, por exemplo, ter acesso através, por exemplo, do Tor. Tentar o Tor como um anonymizer especialmente eficaz. Mas como é que é? E é possível perder o rastro. Mas isso é também um desafio. E não há técnica, como não há crime perfeito, também não há investigação policial perfeita. Todos de um lado e de outro, somos humanos. Não sei se respondi satisfatoriamente à sua questão. O senhor comentou ali em relação a aliciar, seria com a idade de 14 anos, né? Uma pessoa de 40 anos se aliciaria uma pessoa de 40 anos, uma de 14. Tudo bem, ela inferior a 18 anos, ela a partir de 18 anos ela já pode ser punida criminalmente, né? Mas no caso de acontecer, porque 12 anos, hoje em dia eles já dizem, tem jovens que praticam crimes bárbaros com 12 anos. Em contrapartida, também tem jovens com 18 anos extremamente inocentes que estão dentro de suas casas e não têm conhecimento praticamente de nada. São inocentes, né? Aí uma aliciadora seduz, através da informática, um jovem de 18 anos e ele se apaixona e mantém um relacionamento com uma pessoa que é uma aliciadora e ele tem 18 anos. Como ficaria um caso desse? Porque ele já tem a maioridade. Não fica. Em contrapartida, tem uma aliciadora. Não fica. Aliás, a diferença etária não é crime. Aliás, se me permitem a deselegância, aqui existe muito menor conceito que na Europa de diferenças de idade. Eu já vi muitos casais aqui no Brasil, fizeram nota olhando para mim, mas no Brasil não é incomum haver casal, sobretudo de homem de 50 com moça de 20.
Não é incomum. Também é ao contrário. Aliás, estou pensando aqui nestes presentes, se não gostavam de ter assim gene aqui nessa altura. E sabem o que estou falando. Não, os argentinos não sabem que há uma jornalista entrevistadora, Marília Gabriela, que esteve casada com um sex symbol masculino muito mais jovem. Verdade? Bom, mas dizer que se alguma pessoa de qualquer sexo, ou até do mesmo, de 18 com 60, isso é um problema cultural que o direito penal não tem nada a ver. Ou melhor, pode ter o direito de família impondo um regime de bens obrigatório para não haver golpe do baú. E isso é assim desde há muitos anos. Isso pode fazer, faz sentido em alguma relação, ou ter-se proteção dos filhos menores de um anterior casamento ou de uma relação. Isso podemos pensar tudo, mas estamos fora do direito penal. O direito penal não é uma panaceia. É um último recurso. E só faz sentido penalizar, num Estado de Direito, questões essenciais, sensíveis, sobre as quais exista um consenso social alargado. Que é a base da penalização. Agora, o que é que se faz? Se há uma mulher de 30 ou 40 que seduz um rapaz de 18, permita uma deselegância, eu só posso dizer bom proveito. Enquanto durar. Não é que eu estou a pensar cinematograficamente, por exemplo, no The Bachelor. Dificilmente encontrarão um rapaz mais enrascado que o Dustin Hoffman naquele filme. Mas isso uma mulher de 30 ou 40. E vice-versa. Pois cada um fará a figura diante dos colegas e da família que entender. Mas o problema é outro. Bem ou mal, por razões de segurança, os ordenamentos estabeleceram idades de referência, quer em termos de autodeterminação sexual, quer de responsabilidade penal. E digo no Brasil é 18, mas isso é no Brasil que é 18. Em Portugal a responsabilidade penal está nos 16. Aliás, é anterior à responsabilidade penal que há capacidade civil. Aliás, no Brasil, creio que se vota aos 16 e é finalmente responsável aos 18, que é uma coisa que a mim faz-me confusão. Mas isso é a mim. Como é que alguém é responsável para escolher o Presidente da República, mas não é responsável pelos seus atos privados? Portugal é ao contrário. Mas também voltamos. Dir-me-ão, há jovens que começam com uma vida sexual muito cedo. E há situações assustadoras. Provavelmente conhecem o conceito de sexting. Texting, mas com sexo. Em escolas, criança de 11, 12, 13 anos, que por lei ainda não seriam sexualmente autodetermináveis, enviam fotos para os colegas com atos sexuais. E quanto mais enviam e quanto mais ousados são, mais populares são na escola. E ainda posso ir mais longe e pensar aí no colega também policial. Uma coisa que também em maio do ano passado, até posso fazer chegar uma comunicação num evento com associações de pais, Ministério da Educação, polícia, na questão dos jovens. Estava um colega seu, da Polícia Judiciária Portuguesa, explicando assim: tem pedófilos, pegam o seguinte, agarram num smartphone, referência à última geração, oferecem a um jovem, 12, 13 anos. E dizem assim: tu fazes coisas com a namorada, eles fazem coisas de preferência em grupo, e se não importa, enviam fotos na vossa redistribuição e botam também a mim.
E o que é que faz? Cada foto que envia carrega tempo no celular. E são celulares bons, de preferência com objetivas, com câmaras boas para a imagem ficarem boas. Quem é que montou tudo? O jovem. É finalmente responsável? Não. Sexo entre jovens consentido. E depois enviam as mensagens para um terceiro que não está pressionando, salvo dizendo que se me enviarem mensagens de um rapaz de 13 tendo sexo oral com uma menina de 12, se mandares um vídeo de 5 minutos, eu ponho 100 reais de carga no celular. Tem o código, eu vou numa caixa bancária e acho que não se fazem aqui assim, carrega o celular. E depois o que é que faz policialmente? Porque, quanto muito, houve um incitamento e é incitamento, como se trata de sexo entre crianças, em si mesmo não é crime. Se entre um adulto e uma criança, é crime. Incontroversamente. Pelo menos nos países civilizados. Agora, sexo entre duas crianças não é. Bom, será a falta de um bom par de tapas na cara para cada um. Por parte da mãe. Mas isso é outra conversa. E nem o direito não se deve meter por aí. É o papel da família. Acho eu. Mas como é que é muito difícil depois perseguir pedófilo esperto.